Olá, querido irmão, é um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos continuar a leitura do quarto capítulo, da primeira parte do livro, O Céu e o Inferno. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, e Espíritos. Primeira parte, Doutrina. Capítulo 4, O Inferno. Quadro do Inferno Pagão, terceira parte. Finalmente reconheceu Telêmaco os reis condenados por abuso de poder. De um lado, vingadora fúria apresentava-lhes um espelho a refletir a monstruosidade dos seus vícios. Aí viam, sem poder desviar os olhos, a vaidade grosseira e ávida de ridículos louvores, a crueldade para com aqueles a quem deveriam ter feito felizes, o temor da verdade, a insensibilidade para com as virtudes, a predileção pelos cobardes e aduladores, a falta de aplicação, a inércia, a indolência, a desconfiança ilimitada, o fausto e a magnificência excessivos calcados sobre a ruína dos povos, a ambição de glórias vãs, à custa do sangue dos concidadãos, a fereza, enfim, que procura cada dia novas delícias nas lágrimas e no desespero de tantos infelizes. Esses reis reviam-se constantemente nesse espelho, achando-se mais monstruosos e horrendos que a própria Quimera, vencida por Belerofonte, que a Hidra de Lerna batida por Hércules, e que Cérbero, vomitando por suas 3 goelas um sangue negro e venenoso, capaz de empestar toda a raça de mortais que vivem sobre a terra. De outro lado, outra fúria lhes repetia injuriosamente todos os louvores que os lisonjeiros lhes dispensavam em vida, e mostrava-lhes ainda outro espelho em que se viam tais como lisonja os pintara. Da antítese dos 2 quadros brotava o suplício do amor próprio. Era para notar que os piores dentre esses reis foram os que tiveram maiores e mais fulgentes louvores durante a vida, por isso que os maus são mais temidos que os bons, e exigem impudicamente as vis adulações dos poetas e oradores do seu tempo. Na profundeza dessas trevas, onde só insultos e escárnios padecem, ouvem-se-lhes os gemidos agoniados. Nada os cerca que os não repila, contradiga e confunda em contraste ao que supunham na vida, zombando dos homens, convictos de que tudo era feito para servi-los. No Tártaro, entregues a todos os caprichos de certos escravos, estes lhes fazem provar por sua vez a mais cruel servidão. Humilhados dolorosamente, não lhes resta esperança alguma de modificar ou abrandar o cativeiro. Qual bigorna sob as marteladas dos ciclopes, quando Vulcano os acoroçoa nas fornalhas incandescentes do Monte Etna, assim permanecem, mercê das pancadas desses escravos transformados em verdugos. Aí viu Telêmaco pálidos semblantes, hediondos e consternados. Negra tristeza, essa que consome estes criminosos, horrorizados de si próprios, sem poderem dela despojar-se como da própria natureza. Não tem outro castigo às suas faltas que não as mesmas faltas. Vêem-nas incessantemente na plenitude da sua enormidade, apresentando-se-lhes sob a forma de espectros horríveis que os perseguem. Procurando eximir-se a essa perseguição, buscam morte mais potente do que a que os separou do corpo. Desesperados, invocam uma morte capaz de extinguir-lhes a consciência, pedem aos abismos que os absolvam, a fim de se furtarem aos raios vingadores da verdade que os atormenta, mas continuam votados à vingança que sobre eles destila, gota a gota e que jamais estancará. A verdade que temem ver constitui-se em suplício, veem-na, contudo, e só têm olhos para vê-la erguer-se contra eles, ferindo-os, despedaçando-os, arrancando-os de si mesmos, como raio, sem nada destruir-lhes exteriormente, a penetrar-lhes o âmago das entranhas. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho, as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos, e como tal, inseparável da realeza. Estes reis lastimavam-se reciprocamente a cegueira. Dizia um a outro, que fora seu filho. Não vos tinha eu recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasseis os males ocorridos por negligência minha. Ah, desgraçado pai! Dizia o filho. Fostes vós que me perdestes. Foi o vosso exemplo que me inspirou o Fausto, o orgulho,
a voluptuosidade e a crueldade para com os homens. Vendo-vos governar com tanta incúria, cercado de aduladores infames, habituei-me a prezar a lisonja e os prazeres. Acreditei que os homens eram para os reis o que os cavalos e outros animais de carga são para aqueles, isto é, animais que só se consideram enquanto proporcionam serviço e comodidades. Acreditei-o, e fostes vós que mo fizestes crer, sofrendo agora tantos males por vos haver imitado. A estas recriminações aliavam as mais acerbas blasfêmias, como que possuídos de raiva bastante para se despedaçarem mutuamente. Quais notívagos mouchos, em torno desses reis corvejavam as suspeitas cruéis, os vãos receios e desconfianças que vingam os povos da dureza de seus reis, a ganância insaciável das riquezas, a falsa glória sempre tirânica e a moleza displicente que duplica o sofrimento sem a compensação de sólidos prazeres. Viam-se muitos desses reis severamente punidos, não por males que tivessem feito, mas por terem negligenciado o bem que poderiam e deveriam fazer. Todos os crimes dos povos, provenientes da desídia na observância das leis, eram imputados aos reis, que não devem reinar senão para que as leis exerçam seu ministério. Imputavam-se-lhes também todas as desordens decorrentes do fausto, do luxo e dos demais excessos que impelem os homens à violência, instigando-os à aquisição de bens com o desprezo das leis. Sobretudo recaía o rigor sobre os reis que, em vez de serem bons e vigilantes pastores dos povos, só cuidavam de devastar o rebanho, quais lobos devoradores. O que mais consternou Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis, que tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro por se terem deixado guiar por homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Ademais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus, tal a sua fraqueza, não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. Nota do editor. Quimera, na mitologia grega, monstro fabuloso representado com cabeça de leão, dorso de cabra e cauda de serpente ou dragão. Belerofonte, herói mitológico, filho de Poseidon. Montou Pégaso, o cavalo alado, e matou a quimera. Hidra de Lerna, na mitologia grega, serpente monstruosa com 7 cabeças que renasciam tão logo eram cortadas. Hércules, herói romano, deus protetor da agricultura, do comércio e dos exércitos. Cérbero, cão tricéfalo, guardião dos infernos. Ciclopes, na mitologia grega, gigantes ferreiros e construtores, com apenas um olho no meio da testa. Vulcano, deus romano do fogo e da metalurgia. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.